Qual dos dois é mais fácil para fazer? Qual dos dois sutiãs é mais fácil para fazer? O com bojo ou sem bojo? O grau de facilidade ou dificuldade tá com a pessoa, tá na pessoa. Não, é claro que é bem diferente fazer um sutiã com bojo de um sutiã sem bojo. A diferença sim, tem diferença sim. Mas já tem pessoas que têm facilidade em fazer o sutiã com bojo, outras têm facilidade em fazer sem bojo. Normalmente é mais fácil fazer aquilo que a gente mais gosta de fazer. Olá pessoal, aqui é a Selma Nascimento e esse é mais um Café com Lingerie. E o tema de hoje é: quais as principais diferenças entre confeccionar um sutiã com bojo para um sutiã sem bojo? Então eu irei estar explicando para vocês hoje sobre toda essa diferença, Quais as diferenças? O que tem de diferente entre confeccionar um sutiã com bojo para um sutiã sem bojo? E antes de começar, eu quero te convidar para o Dicas da Selma, é o meu canal de Telegram, onde eu posto dicas lá em áudio ou em vídeo, e você estando lá vai estar por dentro de tudo o que acontecer no meu canal. Então, o link vai estar aqui abaixo ou acima, não sei onde você está vendo este vídeo, para você poder entrar nesse canal de Telegram Dicas da Selma. Então, o nosso primeiro tópico aqui é: qual dos dois é mais fácil para fazer? Qual dos dois sutiãs é mais fácil para fazer? O com bojo ou sem bojo? O grau de facilidade ou dificuldade tá com a pessoa, tá na pessoa. Não, é claro que é bem diferente fazer um sutiã com bojo de um sutiã sem bojo. A diferença sim, tem diferença sim. Mas já tem pessoas que têm facilidade em fazer o sutiã com bojo, outras têm facilidade em fazer sem bojo. Normalmente é mais fácil fazer aquilo que a gente mais gosta de fazer. Então, um exemplo de mim. Quando eu comecei a fazer, eu não queria fazer sutiã sem bojo, porque eu não gostava e achava que era difícil. Então eu pensava, é difícil fazer um sutiã sem bojo, eu não quero fazer, eu não vou fazer. Então tinha algumas pessoas que procuravam, uma pessoa ou outra procurava o sutiã sem bojo, e aí eu dizia, não estou ainda fazendo sutiã sem bojo, coisa que eu hoje indico para vocês que estão aí começando no ramo da costura. Sempre tenta fazer o que suas clientes estão pedindo. Se são muitas que estão pedindo, faça, porque assim você vai vender muito bem. Porque em tudo que eu errei, eu tento passar para vocês que vocês não cometam o mesmo erro. Porque se eu tivesse já feito o sutiã sem bojo no início, eu teria vendido muito, mas eu me fechei para isso. Então, normalmente é mais fácil de fazer aquilo que a gente quer, que a gente gosta. Então, aí está a facilidade, aí está a diferença entre um ou outro. Aquele que você mais gosta de fazer, aquele que você usa principalmente, que você quer fazer, se torna mais fácil para você. Então, assim, diferença tem, mas o mesmo grau de facilidade ou de dificuldade que tem um, tem outro. Eu, particularmente, prefiro fazer o sutiã com bojo. Eu gosto de fazer, gosto do sutiã com bojo, então eu prefiro fazer o sutiã com bojo. Mas, com o passar do tempo, eu percebi que é a mesma coisa. Para mim, hoje eu faço um com bojo, faço um sem bojo, para mim tanto faz. Então, a partir do momento que você não coloca dificuldade, tudo se torna fácil para você. Então, tanto faz, se é o com bojo, se é sem bojo, nenhum dos dois são difíceis, desde que você tenha um guia, um mapa, que vai te ajudar, que vai te ensinar a fazer. Então, você não vai ter dificuldade em nenhum. Então, difícil não é nenhum dos dois, desde que você queira, que você goste de fazer. Então, tanto faz, o sutiã com bojo, o sutiã sem bojo, qualquer um dos dois você vai conseguir fazer desde que você queira. Há uma diferença entre um e outro, mas que você vai conseguir fazer tanto um como o outro. Então, o próximo aqui é por que existe o bojo e qual a sua função? E se ele sempre existiu? Então, o bojo, a função do bojo é dar sustentação e forma ao seio. Se você observar,
quase todas as mulheres que quase todas as mulheres que usam sutiã com bojo, você vai ver que tem o mesmo formato. Claro que, né, há diferença de corpo, mas se observar o bojo, é quase tudo a mesma coisa. Então, assim, o bojo é para dar forma e sustentação. A forma, né, para beleza, vai ficar mais bonito o seio, e a sustentação, né, para segurar. Então, muita gente, até quando vai confeccionar plus size, muita gente tem dificuldade em confeccionar plus size com bojo. No meu curso completo, no meu curso Viver de Lingerie, tem modelagens de sutiã plus size com bojo, são lindos, excelentes. Assim, eu tentei, né, acho que quebrar esse tabu aí de que sutiã plus size não pode ser com bojo. E no passar do tempo, com minhas vendas, assim, eu passei a perceber que ele não aumenta. Então, o sutiã com bojo, ele não aumenta o tamanho do seio, ele sim dá firmeza e levanta, coloca no lugar. Então, muita gente tem a dificuldade, muitas plus size têm a dificuldade em usar um sutiã com bojo. Falar, não, vai aumentar, meu seio já é grande, vai aumentar. Não se preocupe que não vai aumentar. O que vai acontecer é que ele vai dar forma melhor, vai levantar e colocar no lugar. E às vezes a pessoa que usa plus size, usa um sutiã sem bojo e o seio fica muito baixo, muito espalhado, se tornando muito maior do que se estivesse dentro de um bojo. Então, assim, essa questão do bojo é bem importante, né? Tanto no padrão como no plus size. Então, o bojo existe para isso, para dar forma e sustentação. Então, por que existe o sutiã com bojo? Existe para dar sustentação e para dar forma. E a função dele é exatamente essa, né? Colocar, né, o seio no lugar e deixar essa forma mais bonita. Então, ele sempre existiu? Sempre há muito tempo, mas não. Se você for olhar lá, antigamente não existia o bojo, não existia. E também a partir do momento que ele começou a existir, eu não sei por certo o tempo, mas quando passou a existir o bojo, não era esse mesmo bojo que a gente compra pronto, né? Eu conheço costureiras de lingerie antigas que elas dizem que fabricavam o próprio bojo. Hoje a gente usa esse artigo, esse tecido, esse manta que usava para fazer o bojo antigamente, só que com uma outra função. A gente usa ele hoje para fazer a base do sutiã, né? Aquela manta chamada bojo manta, a gente usa para fazer a base, para dar essa sustentação na frente do sutiã. A gente costura o bojo nessa base manta que era usada para confeccionar o bojo. Então, antes não existia o bojo pronto. Antes, né, bem antes, ninguém usava nem o bojo. Depois usava sim o bojo, mas era um bojo que a própria costureira tinha que fazer, então você tinha que criar, tinha que fazer o seu próprio bojo, comprava esse manta e fazia, né? Não sei como que ficava, eu já vi sutiã feito, já tentei fazer, eu não gostei. Não gostei de fazer o bojo do sutiã, não achei que ficou tão legal. Talvez o modelo que eu estava fazendo, né? Talvez um outro modelo fique bom, mas os que eu tentei fazer, eu não gostei. Então, assim, significa que esse bojo antigamente não era tão bom e tão bonito assim como os de hoje. Então, hoje a gente tem o bojo pronto para comprar, e o bojo pronto, bonito, tem variados modelos, né? A gente usa muito mais um modelo só, mais aquele mais padrão, mais básico, com bolha ou sem bolha, mas existem inúmeros modelos de bojo, então tem para todos os gostos e já pronto. Então, o bojo existe para dar forma, sustentação, a função dele é essa, né? Dar forma e sustentar, e ele, não sei dizer aqui, né, qual foi o tempo que ele começou a existir, né? Não estou com essa data precisa aqui para vocês, a partir de quando que começou a existir, que começaram a fazer esse bojo pronto, que foi muito bom para a gente. Eu acredito que a maioria das mulheres hoje não querem usar mais um sutiã sem bojo. Claro que tem muitas ainda que preferem o sutiã sem bojo, que é mais confortável, né, traz aquela delicadeza de não ter nada ali te sustentando, colocando para cima, então muitas preferem usar sem o bojo ainda. Existem inúmeros modelos de sutiã sem bojo também muito bonito, que dá uma sustentação maior dependendo do modelo, mas nenhum vai dar a forma que o bojo dá. Mas, né, então é isso, o bojo, né, deixa com
com formato mais bonito e com seio no lugar, e o sem bojo, na maioria das vezes, não deixa assim como o sutiã com bojo. Então, e uma pergunta muito frequente é: qualquer modelo de sutiã com bojo dá para fazer sem bojo também? Eu vejo muita gente perguntando isso para mim. Então, às vezes sim, às vezes não. Então, não é qualquer modelo de sutiã com bojo que dá para fazer sem bojo, ou seja, praticamente nenhum, se você não fizer uma alteração. Então, você consegue usar um modelo de sutiã com bojo e fazer ele sem bojo, ou vice-versa, mas você precisa fazer uma alteração. Eu já tentei fazer. Se você pegar ele do formato que está, no mesmo formato que está aquela base ali, no formato que ela está para fazer com bojo e fazer sem bojo, às vezes ele não fica bom, ou seja, na maioria das vezes não fica bom, ou vice-versa. Se você pegar um modelo sem bojo, também para colocar o bojo, pode ser também que não dá certo. Às vezes o bojo não cabe, às vezes o espaço não dá. Então, assim como eu tenho essa facilidade para fazer modificações, então assim, para mim isso é fácil. Mas se você não consegue fazer uma modificação na sua peça, isso vai se tornar difícil. Então, melhor que você não faça essa modificação, pegar um modelo de bojo e fazer sem bojo, pegar um modelo sem bojo e fazer com bojo. Então, sendo assim, é melhor que você, se você não tem essa habilidade, melhor que você não faça, porque dá uma diferença sim. Às vezes, no fazer você não percebe. Você faz e olha e fala: nossa, ficou legal, deu certo, ficou bonito. Mas no corpo ele não vai vestir a mesma coisa, por isso precisa fazer alterações. No corpo não vai ficar a mesma coisa, não vai vestir tão bem, tanto quanto. Nem o com bojo sem bojo, nem o sem bojo com bojo. Então, cada coisa em seu lugar. O modelo do sutiã para fazer com bojo é com bojo, o modelo do sutiã sem bojo é sem bojo. Então, não dá para usar se você não fizer alteração na modelagem. Então, o sutiã sem bojo tem que ser mais barato que o sutiã com bojo? Vai depender de você, vai depender da vendedora. Porque eu acostumo vender praticamente do mesmo valor, a não ser que esse sem bojo seja muito mais fácil de fazer. Porque, assim como eu falei no início, o grau de dificuldade ou de facilidade é o mesmo. A gente vai gastar o valor de um bojo a mais no sutiã. Mas como quando eu vou colocar preço nas peças, eu coloco o preço de acordo com o trabalho da mão de obra, né? com a mão de obra. Então, o trabalho que eu tenho é o que dá o maior valor na peça. Se eu tenho o mesmo trabalho para fazer um sutiã com bojo e um sutiã sem bojo, por que eu vou colocar um valor a menos e um valor a mais? Então, assim, depende da peça. Alguns eu coloco sim um valor inferior, mas são alguns, a maioria deles não. A maioria acaba saindo pelo mesmo valor, a não ser um sutiã sem bojo muito básicozinho, né? Aquele básico que você não gastou o bojo para fazer e levou pouco tempo. Aí sim dá para vender mais barato. Mas caso contrário, não precisa se preocupar que um sutiã com bojo você vai levar o mesmo tempo para fazer um sutiã sem bojo, a maioria deles. Então a diferença está só no custo do bojo, e aí então você vai colocar o valor de acordo com o que você quer. E sendo peças perfeitas, né, peças bem feitas, com qualidade, você vai vender tanto uma como a outra, porque também a cliente que gosta do bojo, ela vai levar o sutiã com bojo, ela não vai questionar se ele está com diferença de preço do sem bojo ou não. E a que gosta do sutiã com bojo, que gosta do sutiã sem bojo, ela gosta por ele ser sem bojo, então ela não vai te questionar se ele está mais caro ou mais barato por ser com ou sem bojo. Então, você não precisa estar preocupado com a questão de valor. Você coloca o preço na sua peça de acordo com o que você acha que está certo. Eu acho que é certo a gente vender, dependendo do trabalho, assim como eu falei, do mesmo valor. Mas se você quiser diminuir o valor do bojo, né? Dependendo do valor que você comprar seu par de bojo aí, porque diminuir R$3 em um sutiã, R$4, quase não vai fazer diferença, mas você pode sim aumentar ou diminuir de acordo com o que você acha que é certo e o que é errado. Mas para mim, como eu disse, tanto faz. A maioria dos modelos eu vendo do mesmo valor. E qual dos dois é melhor de vendas? Aí entra a observação. Tanto na Semana da Lingerie, a gente ensina muito sobre isso. Toda Semana da Lingerie a gente ensina sobre a observação e no meu curso completo ainda muito mais. Então, aí entra a observação.
né? Qual dos dois é melhor de venda? Os dois são bons de venda, vai depender da sua clientela, vai depender, né, de quem compra de você, onde você vende. Há lugares que vende mais com bojo, outros vende mais sem bojo, mas para mim sempre foi o sutiã com bojo. Para mim, eu sempre vendi muito mais o sutiã com bojo. Estou dizendo isso porque eu poderia dizer para você que o sutiã com bojo ele é melhor de venda. Sim, todo lugar tem sutiã com bojo, né? Sutiã com bojo ele é atraente, ele é bonito, chama muita atenção e vende muito bem, sim. Posso dizer para você que o sutiã com bojo ele é melhor de venda, mas talvez para você não seja. Talvez para você não seja porque a sua clientela em massa ali, principalmente se você aprendeu a confeccionar agora, está iniciando, ainda está pegando aquelas primeiras clientes ali, né, que são os parentes, vizinhos e amigos, talvez elas sejam, né, pessoas que gostam mais de sutiã sem bojo. Então, para você vai ser o sem bojo. Mas, resumindo, o sutiã com bojo, eu acredito que vai sempre estar em alta e sempre vai vender mais. Mas vai depender, como eu disse, da sua clientela. Talvez para você não seja o melhor. É verdade que o sutiã com bojo é mais para um público jovem e o sem bojo para um público mais velho? Talvez sim, talvez não. Porque o sutiã, as pessoas mais idosas dificilmente vai usar um bojo. Dificilmente vai usar um bojo. Eu, assim, na minha história de venda, eu vendi poucos sutiãs com bojo para pessoas mais velhas, mas eu vendia, principalmente o plus size. Vendia sim sutiã com bojo, porque assim eu fiz com que elas entendessem que o sutiã com bojo é, como eu disse, para dar sustentação e colocar no lugar, e ele não aumenta tanto assim o tamanho do seio. Então eu vendi para tive várias clientes, até idosa, que usava sutiã com bojo e ainda plus size. Então não existe, né, dizer que o sutiã com bojo é para um público jovem e o sutiã sem bojo é para pessoas mais velhas. Não é. Depende do gosto, depende das suas clientes. Aí entra também a observação. Observa bem para você poder não errar nesta hora. Porque de repente você acha que como a maioria das costureiras pensam também, que é assim, as pessoas mais velhas, todas vão usar sutiã sem bojo. Claro que a maioria sim, mas aquele público mais velho, né, que gosta de coisas mais bonitas, aquelas pessoas mais velhas que são inovadoras, que gostam de andar assim, mais bem vestidas, elas gostam sim do sutiã com bojo. Uma boa parte delas sim. Então, falo com experiência de venda e de confecção, principalmente confeccionando peças personalizadas, porque sim, eu trabalhei muito com peça personalizada no começo. Personalizada, para você que não sabe, é você modificar, colocar um tamanho de bojo numa base maior ou menor ou vice-versa. Então, assim, é uma peça personalizada. Então, eu trabalhei muito assim e, assim como eu disse, fiz muitas peças de sutiã com bojo para pessoas mais velhas. Então, isso não é verdade. Não é verdade que o sutiã com bojo é só para pessoas mais novas e o sem bojo para pessoas mais velhas. Isso depende muito do gosto, né? Depende muito do gosto e da vendedora também, assim como eu, da vendedora que esclarece para cliente, olha, né? E principalmente se ela experimenta, você mostra, fala dos detalhes, fala como que fica melhor, quais são as diferenças. Assim que eu consegui vender sutiã com bojo e fiz com que as pessoas gostassem. Elas descobriram, né? Eu não forcei isso, elas descobriram a partir do momento que eu mostrei, expliquei qual era a diferença, como que ficava e como que ficou mais bonito, e elas perceberam isso e passaram a usar, né? Então, pode-se fazer sutiã plus size com bojo, né? Que eu acabei de falar até aqui um pouco. Claro que pode, deve. Então, o público, principalmente o público jovem que usa plus size, vão amar. Agora, para o público jovem, eu não vendia sutiã sem bojo, aqueles básicos, é claro, né? Não vendia sutiã básico, principalmente o plus size. Jovem que usa plus size, principalmente, eles usam bojo. Então, não se preocupa. Jovem que usa plus size ama bojo. Os mais velhos também, assim como eu falei, mas o jovem pode confiar. Pode fazer seu sutiã plus size com bojo que você vai vender muito para o seu público jovem. Não se preocupa, pensando que não vai vender.
Mas também entra a observação. Pode ser que seu público jovem não gosta, mas o meu gostava, todas as jovens, né? Todas as jovens, principalmente, né, as plus size, todas, né, amavam. Então, assim, não se preocupa, pode fazer. Claro que não exagera, porque você que é iniciante ainda está na fase de observação, talvez. Então, mas faça para o seu público jovem o plus size com bojo. Eu acredito que você não vai deixar de vender. Então, para resumir, qual dos dois fazer? Qual dos dois é melhor? Assim como eu falei, entrando na questão da observação, faça os dois, né? Principalmente porque se você é iniciante, está descobrindo ainda suas primeiras clientes, então faça os dois para que você observe e veja qual que você vai vender melhor, né? Faça em menor quantidade, mas para começar a gente precisa fazer, você precisa observar e fazer mais aquilo que você está vendendo mais, mas não pode deixar de fazer o outro porque você ainda está descobrindo. Então elas precisam saber, precisam conhecer as suas peças de lingerie, precisa saber como é e como que não é, como que vai vestir, como não vai, né? A todas as peças que você vai fazer. Então faça o com bojo e o sem bojo e descubra quais são a maior parte das suas clientes e o que mais você vai vender. Então eu estou até com 2 sutiãs aqui, né? Claro que acredito que vocês conhecem muito bem. Um sutiã com bojo e vou mostrar para vocês, né, que o bojo, uma coisa também que não estava aqui, né, no roteiro, que eu vou falar sobre um pouco sobre o bojo com bolha e o bojo sem bolha. Esse é um bojo com bolha no tamanho M. Então, o que é bolha? O que é bolha? Talvez você que está iniciando não saiba. Bolha é esse formato que tem aqui, né, eu chamava antes de peixinho, né, alguns deles têm esse formato que parece até um desenho de um peixe, outros é lisinho, mas outras bolhas são lisinhas, né? Elas só têm um alto relevo aqui embaixo, mas esse aqui tem um formato de um peixinho. Então, isso aqui que é a bolha. Para que serve a bolha? A bolha serve para aumentar o seio. Então, um sutiã com bolha vai deixar o seio no lugar, com formato bonito e ainda maior. Então, a bolha serve para isso. Não compre sutiã grande com bolha. Tem? Tem. Eu não faço sutiã G com bolha. Então, a bolha eu uso no sutiã P e M. Porque quem tem um seio que usa tamanho G, dificilmente vai querer uma bolha. Então, a partir do G, compre bojo sem bolha. A partir do tamanho G, né? A partir do tamanho G, compre o bojo sem bolha para fazer o sutiã, só para dar a forma e levantar o seio. Então, para você que não sabia qual é a diferença da bolha e sem bolha, então é aí também que entra a questão de você explicar para as clientes plus size. Quando elas disserem para você, não vou usar bojo porque aumenta o tamanho do seio, então você vai pegar o seu sutiã ou o bojo mesmo e mostrar para elas que existe o bojo com bolha e sem bolha. Para aumentar o seio, é com bolha. E o sem bolha é só para sustentar e dar a forma. Então, mostra para elas a espessura, né? Porque aqui em cima ele tem a espessura a mesma, tanto do com bolha como sem bolha. Então, essa parte de cima aqui é fina. E o sutiã que não tem, o bojo que não tem a bolha, ele tem, né, só espuma. Então, ele é fino de cima até embaixo. Então, mostra para elas que é uma espuma fina que não vai acrescentar, não vai aumentar o tamanho do seio. Somente o com bolha, e com bolha você não faz no plus size, né? Que nem tem. Eu acredito que não tem, nunca vi. Então é isso, explica bem para sua cliente a diferença entre um sutiã com bolha e um bojo, né? De um sutiã com bolha e um sem bolha, e explica a diferença que dá nela usando um sutiã com bojo e sem bojo também, né? A gente precisa esclarecer para a gente poder vender melhor. E aqui eu tô com um sutiãzinho sem bojo, que é esse formato bralete, um sutiãzinho bem bonito. Não estou com o básico aqui, que vocês, eu acredito que todo mundo conhece um sutiã básico sem bojo, né? Esse aqui é um sutiã bem bonito, sutiãzinho sem bojo, prático e bem legal. Eu costumo forrar todos os meus sutiãs sem bojo com malha 100% algodão. Para quê? Né? Por quê? A não ser que eu queira um sutiãzinho mais sensual, que
tenha transparência, fica somente com a renda. Mas, caso contrário, eu forro com tecido 100% algodão, porque ele dá uma sustentabilidade, né, parecida com o bojo. Nada a ver, né? Eu digo que ele dá uma sustentabilidade também, porque o tecido 100% algodão, ele não estica. E se ele não estica, ele sustenta. Então, para você, né, que vai fazer seus sutiãs sem bojo, foca nisso. Sutiã sem bojo não pode ser feito com tecido solto, elástico, por exemplo. Um sutiã sem bojo só na microfibra, sem forrar ainda, ninguém merece. Tem muitos por aí, eu não faço. Um sutiã sem bojo só na microfibra, por quê? Porque ele vai vestir o seio e se o seio for caído, o seio só vai fazer assim lá dentro, né? O seio, se o seio é um seio firminho no lugar, né? O sutiã vai só cobrir o seio e pronto. Mas se o seio é caído, né? Você vem, pá, encaixa aqui o sutiã e o peito vai fazer assim, faz de conta que aqui é o sutiã, aqui é o peito, né? Tá. Aí o sutiã vai cobrir o peito e o peito vai entrar dentro do bojinho do sutiã e dobrar. Não vai sustentar em nada, né? Não vai deixar beleza nenhuma. Então, mesmo se você descobriu que as suas maiores clientes, a maioria das suas clientes são do sem bojo, né? Gosta de usar sem bojo, pelo menos faça de uma forma agradável, de uma forma que vista bem. Então, sempre forra seus sutiãs, sempre forra o peito dele. E outra coisa, evita também fazer muito com a microfibra, porque a microfibra ela é bem elástica, né? Ela estica bem, e se você fizer na lycra vai ser bem melhor. O sutiã sem bojo feito na lycra ou cetinete, porque o tecido para sutiã sem bojo, se você não sabe ainda, precisa ser um tecido que estica menos possível, porque o bojo ele segura da forma. E o sem bojo, se é um tecido firme, consistente, também ele vai segurar. Não vai dar a forma que dá o bojo, mas ele vai colocar no lugar e vai segurar. Se for um tecido que não estica. Agora, se for um tecido, né, uma microfibra, né, vai esticar mais do que o necessário e não vai vestir bem. E a ideia nossa né, a minha, acredito que a sua também, vender bem, vestir bem. Vender bem, se a sua ideia é vender bem, você precisa fazer de forma que vista bem, de forma que as suas clientes gostam, sintam-se bem e voltam para comprar de você, né? Então, é isso, né? Para resumir, faça o sutiã com bojo ou sem bojo, como eu disse, observa. O melhor de venda, posso dizer para você que é o com bojo. Para mim foi e é o que mais vende, mas pode ser que a sua clientela seja mais sem bojo. Então, faça a observação primeiro e vai confeccionar o seu sutiã com bojo ou sem bojo, ou seja, com bojo e sem bojo, para você aumentar as suas vendas e agradar bem as suas clientes e tê-las para sempre para você. Espero que você tenha gostado deste episódio do Café com Lingerie. E se você gostou, compartilhe este vídeo com quem você acha que está precisando saber sobre bojo, sutiã com bojo e sem bojo. Curta a página, siga o meu canal, não sei onde você está vendo este vídeo. E se você ainda não faz parte do meu canal de Telegram Dicas da Selma, o link está aqui abaixo ou acima para você entrar e pegar as dicas que você deve estar precisando, tá bom? Tchau, beijo e até o próximo vídeo.